Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, hoje é um dia especial porque é uma quinta-feira, assim como todos os dias, mas mais ainda porque é a nossa celebração semanal, uma celebração que começa às quintas-feiras às 20 horas, tem um intervalo às 21 e reinicia na outra quinta-feira às 20 horas da mesma forma. E hoje nós temos um assunto por demais importante, assim como todos eles, mas antes eu tenho alvíceras. Nós já estamos há um bom tempo assim, gradativamente, devagarinho, nós estamos disponibilizando no YouTube alguns dos programas Vida Inteligente. Não só as da série Mosaicos do Novo Ciclo, assim como todos os programas desde o dia 27 de julho de 2005, o dia que nós iniciamos o programa Vida Inteligente. Então, gradativamente, nós queremos colocar à disposição de todos, principalmente o público do YouTube, que é um público que não é o nosso público ainda, e passou a ser, e nós já estamos tendo um bom retorno, já estamos aumentando essa semeadura, é uma coisa maravilhosa. Vocês devem estar percebendo também onde vocês moram, as pessoas que nos contatam, as pessoas que contatam outras, as pessoas que falam para outras, e isso está virando uma grande bola de neve, e isso é muito bom porque a gente se sente gratificado, porque a nossa gratidão é aquilo que nós sentimos em poder servir ao próximo, servir à lei, cada um chama da forma que quer e da forma que subentende. Então, é um endereço simples para você lembrar, nós já temos o nosso portal, que ele já começou a ser desenvolvido. Vamos fazer um portal muito bonito, da grandeza de todos vocês, de tudo, do sempre, do todo. E o nome do portal é vidainteligente.tv.br. www, não precisa mais você colocar na internet, só coloca vidainteligente.tv.br. Se você clicar, você vai ver a página inicial, você clica na figura, vai abrir a segunda página, já que nós estamos em construção, e lá estão uma série de programas para o seu deleite. Aproveite nesses feriados que se aproximam, assista alguma coisa. E em breve nós vamos estar disponibilizando tudo que vocês podem imaginar. Só que isso requer tempo, é um processo muito moroso e nós estamos fazendo com muito carinho, muito amor e sozinhos entre aspas. Pois bem, há muito tempo nós vimos falando, e se fala muito no meio filosófico, no meio esotérico, exotérico, sobre Maya. Quando se fala em Maya, todo mundo ouve falar, ou faz duas relações, ou o mundo da ilusão, que a gente não sabe o que é e vamos conhecer hoje, e os maias, esse povo que nos antecedeu, lá do Peru, dos Incas, toda aquela coisa. Então hoje nós vamos esclarecer isso. E o que é o mundo da ilusão? O que é Maya? Maya é apenas um mundo de ilusão? Da onde vem a palavra Maya? O que tem que ver Maya com Maria, com Miriam? Todas essas palavras que no fundo tem na sua etimologia também o seu lado outrora oculto, e nós estamos dentro da série Mosaicos do Novo Ciclo, trazendo isso para todas as pessoas. Então, nós estamos recebendo aqui hoje, e vem de um lugar, ele vem muito bem-vindo, né? Jorge Antônio Ouro. Tudo bom? Tudo. Às vezes você fica falando assim, hoje nós vamos saber isso, eu fico pensando assim, putz, eu vou querer saber também. Você também vai querer saber, né? Mas é bom porque a gente só fica sabendo aqui, né? Pois é, então, também acho. Mas você vem de uma, que eu citei a semana passada aqui, né? Você vem de uma celebração muito importante, né? De uma grande data, né? Sim. Sim, né? Sim. Bom, então, eu primeiro queria mandar é bom estar aqui, né? Mandar um abraço para todos, mas assim, e alguns particulares, né? Assim, pode mandar. Pontuais, né? Para as pessoas do Sumaré. Era o departamento de Sumaré, né? São Paulo. Do Sumaré,
de Niterói, de Ayuruoca. Ayuruoca, e daí tem um outro lugar parecido lá da Marlene dos Anjos, eu não me lembro. Araruama. Isso, recebi de São Bernardo do Campo, Taguatinga, no Distrito Federal. De Manaus, de Belém, olha que bacana. do Roncador, da onde? De Pernambuco, de Tocantins, todos os lugares, as pessoas assistem. Eu fiquei muito feliz quando você me disse isso. Assistem, e assistem, sabe assim, no programa 93 vocês falaram isso, né? O grego assim, o grego assim, tá? E o grego mudou muito impressionante o que eu ouço. Sou testemunha. Essa é brincadeira. Sou testemunha. Ontem, antes de eu vir para cá, hoje, agora, antes de eu vir para cá, puxa, grego, como você mudou. Não, mas é que eu parei de fumar. Entendeu? Não foi só isso, não. Não você mudou fisicamente e outra coisa. E eu fico gratificado por isso. Sim, claro. Eu fiquei muito... E assim, também achei muito engraçado assim, só como um adjetivo humano para exprimir, né? Assim, algumas pessoas dizem assim, não, eu gravo isso no MP3, e aí enquanto estou fazendo esporte, estou andando, eu estou ouvindo, eu estou no carro, eu estou ouvindo, eu estou no meu trabalho, eu estou ouvindo. Aí só que eu disse assim, meu Deus, meu pai Henrique, né? Então é uma diversão séria esse negócio aqui. Agora você não sabe da maior. Não e nenhum de nós aqui, nossos amigos e irmãos que estão aqui, hoje é o programa número 100 da série Mosaicos do Novo Ciclo. Uma centena, Jorge. Hoje é o programa número 100. É um dia mais do que especial, porque a gente sabe o quanto a gente se empenha, o quanto a gente se gratifica de poder estar compartilhando isso. Então, chegarmos ao número 100 realmente é puxa vida, eu não sei que nem eu tem que dar os parabéns, lógico, primeiro a você, que assim, esse conglomerado de forças que levou assim, até você o impulso, a vontade, a sabedoria, a atividade de criar isso, não é? E depois, quem tem o mérito disso aí é sobreviver, assim, esse evento, sobreviver esse tempo inteiro, é quem está junto conosco assistindo e comenta. Que nos dá força, que incentiva. E mesmo aqueles que jamais vão mandar um e-mail ou conversar, né? Claro. Mas aqueles que se dignam, né, a nos honrar você, usando parte da vida para ouvir o que você fala. Que quando alguém vai ficar uma hora te assistindo, ou nos assistindo, ou o que seja, está dando uma hora de vida para isso. Então não existe honraria maior do que alguém te dar uma hora da própria vida. Sem sombra então de essas pessoas que durante esse tempo inteiro dão tempo de sua vida para daí ouvir o que se fala e vitalizar isso e tentar entender e se envolver e no fazer isso tornar denso o suficiente esse evento que você cria aqui para que ele persista esse tempo inteiro, persista assim, e se capilarize pelas mais diferentes pessoas. Né? Aquele que só vê uma vez de vez em quando, aquele que estuda em uma sociedade qualquer filosófica. Então todas essas pessoas vêm e o que se comenta, sabe o que é, grego? É assim, é o código de linguagem que a gente tem aqui, que assim, a gente não quer ensinar ninguém, eu não tenho essa pretensão. Não, a gente nem frisa bem saber isso. mais do que ninguém. A única coisa que a gente faz é trocar ideia, né? Isso. Então se traz aquilo que você sempre fala, de daí desmitificar, não é? O que antes era considerado como segredo, a gente conversa aqui como quem conversa de futebol. Como a gente não tem, assim, eu não tenho código de linguagem para falar de futebol porque eu não conheço. E eu não conheço nada a não ser o que a gente conversa aqui, olha lá ainda, né? Então, só que daí a maneira como a gente conversa é um coloquial, é um colóquio, só que é um colóquio diferenciado, é o colóquio entre o humano e o divino, que assim, a coisa divina como um todo, conversando conosco na presença de todos, né? Então nós criamos um mundo à parte, né? E a felicidade das pessoas e as expressões de afeição, assim, absolutamente constrangedoras, grego. Assim. É mesmo? Mas é um sofrimento. Ainda bem que eu não estava lá, então. Ainda bem que você não estava lá. Então essa expressão de afeição, sabe o que é? Por si só já é um resultado, porque no mínimo, o estarmos juntos aqui nessa grande reunião, né? Nessa tábua, né? Só que assim, para nós aqui, vocês são os invisíveis. Veja como é que é a questão, inclusive, da Maia, que a gente vai falar hoje. Vocês existem, mas eu não os vejo. A gente não vê. Então, vocês são os invisíveis. Da mesma forma, aqueles que vocês não veem e pensam ser invisíveis, são tão reais quanto vocês são.
Então, essa tábua, né, essa mesa onde tem um rei Artus, que é o próprio divino, né, onde se discute a coisa como um todo em prol da evolução humana, né, isso cria uma mecânica própria, né, que move e a gente não consegue nem imaginar o que. Então, só esse evento até hoje, só o fato de daí ter derrubado as barreiras em cada um, para você conseguir chegar e demonstrar afeição, não por alguém que te deu alguma coisa física, mas por alguém que está falando alguma coisa que você até acha plausível. Aí você assim, pô, eu acho muito lindo, às vezes não entendo, mas olha, isso, aquilo, essas coisas assim. Só essa expressão do amor que há em cada um, né, já se pode considerar como um trabalho realizado. Então, isso é fantástico. E olha, né? para você... Aí, para você escrever, que eu sei que você tem dificuldade também, né? Você não gosta nem de receber esse tipo de elogio, né? Quanto mais de repassar um tipo desse. Então eu sei o quanto foi difícil para você. Foi complicado. Eu imaginei, porque eu senti junto com aquilo. Mas eu vi assim... Mas você tinha que compartilhar realmente. Não, eu tinha, e o que eu via nas pessoas assim, vários tipos de expressão de um amor que poucas vezes se manifesta. Caramba! Sabe que não é assim amor porque daí você me fez alguma coisa, eu te fiz alguma coisa, eu te dei alguma coisa, você depende de mim, não sou teu parente, não sou nada, né? É um amor entre seres humanos, né? Na verdadeira acepção da palavra, é um amor universal, né? Se exteriorizando. Isso era emocionante, lógico que daí se expressa das formas mais variadas. Um quer bater foto, um quer apertar a mão, um quer abraçar, um chora, essas coisas assim, é uma coisa fantástica, uma coisa muito interessante. E aí... sim, eu pontuo primeiro você, depois esse evento que se criou aqui, todos que têm vindo aqui sistematicamente, sim, né, servir como coluna nesse processo, é verdade. E quem participa em casa, agora ao vivo, pela internet, assistindo DVD depois, ouvindo só a questão do áudio, o que eu queria dizer para vocês todos, para você também, para todo mundo que está aqui, é o seguinte: se há uma aplicação perfeita do intrépido formidabilíssimo, são vocês. Né? Então eu pessoalmente sim agradeço de verdade assim, o prazer e o privilégio de poder estar nesse meio. Né? Para mim, assim, se existe a questão de receber um presente na existência, esse é um presente na existência. Então, e o presente número 100 hoje para todos nós. E sabe o que é o mais interessante também, já que você estava falando? Uma outra coisa que eu quero te passar, né, porque eu só tenho oportunidade de passar as coisas aqui. Sim. Olha que interessante, eu tenho certeza que você vai comentar também, porque as pessoas disseram, olha, eu até tenho assistido mais agora porque a linguagem do Jorge mudou. Espera aí, eu sabia? A linguagem está ficando mais inteligível. Então... você não mudou coisa nenhuma. Não, piorei. Não mudou a linguagem coisa nenhuma. Eu acho que nós nos habituamos com aquilo que o Jorge falava, e sempre falou aqui 5 anos atrás, dizem, não se preocupe em assimilar o que está sendo dito aqui. Se você não está entendendo agora nada, isso aí está expresso, tá impresso no seu ser. Na hora oportuna você vai ter acesso a todas essas informações e vai ter entendimento a isso. Eu queria te passar essa coisa também. Assim, como é que você aprende o idioma, né? Você chega num país, né? E aí você vai tentar aprender o idioma. Você tem que ter contato com as pessoas. Aí, no você ouvir, no viver naquele meio, no você respirar aquele gênero do idioma, você passa a aprender aquele código de linguagem, aquele idioma. E o aprender um idioma, aprender um código de linguagem, é se misturar com a origem da própria coisa. Durante esse tempo inteiro, né, essa vitalização diária que se faz lembrando, lendo, ouvindo, e nas quintas-feiras quando a gente vem conversar, então isso criou um sistema de forças com uma linguagem totalmente própria, né, que é uma variante da linguagem da divindade, da linguagem da Avatara, e aí faz com que nós todos falemos a mesma coisa. Então, se a gente for aqui hoje, pegar e não se reunir numa quinta-feira, e você passar um programa que a gente fez em 2005, 2006, vai ser completamente inteligível, compreensível para qualquer um. Por quê? Porque todo mundo sabe o código de linguagem. É porque aquilo que era invisível, o que era o oculto, o mítico, o místico, né, aquela coisa toda, ele se transformou assim tão comum e desceu a tal ponto, né, que faz parte já do dia a dia. Então não é que eu aprimorei o código de linguagem, mas não tem como aprimorar o código de linguagem. Eu fiz questão de falar no ar assim para as pessoas poderem sentir isso. Porque agora nós já falamos a mesma língua. E a diferença entre eu vir falar aqui e vocês virem falar é só porque vocês estão aí atrás da câmera para mim, né? E eu estou aqui na frente da câmera para vocês. Agora, o que eu falo, vocês falam.
Porque eu não mudei nada, né? Você não mudou nada, vocês não mudaram nada. O que acontece é que vocês estão tendo acesso, estão olhando para um ponto de conhecimento, para uma realidade que pré-existia antes de nós e que vai existir depois de nós. A diferença é que hoje essa realidade ela está mais consciente, mais densa, né? E faz parte do nosso meio. Então, qualquer um de vocês que sente aqui vai falar o que eu falo. Por quê? Porque a fonte do conhecimento é uma só. É o mesmo, é uma só. Não tem. A diferença é que eu gosto mais de falar, talvez só isso. Mas e tudo isso que nós falamos encaixa bem no tema de hoje, né? Porque nós estamos... Inclusive chama-se Mayavada ou Vada, que é a linguagem só letra aí, porque todo mundo anota em casa, a gente sabe desde o começo do programa. Vada. Quando você disparar, vão começar, daí então eu falo. Tá, pode ir lá. V-A com circunflexo D-A. É linguagem. E Maya... O segundo A não tem circunflexo, não, só o primeiro. Vada, tá. É linguagem em sânscrito. E Maya é M-A-Y-A. Ma é não. E A é aquilo, é o não aquilo, é a negação. Isso é Maya. Negação. Maya é o que é irreal, né? Então, o Mayavada, o Vada, né? É a linguagem maiávica, é a linguagem do dia a dia, né? A linguagem que se conversa. Mas isso que eu tenho visto ali, por isso que é bom o tema, que o nosso irmão até escolheu, né? Nosso querido, tranquilo, nosso dileto querido amigo, irmão, né? Ele não gosta que a gente cite o nome dele, mas tudo bem. Quem foi? Um irmão aqui daqui. Foi? Então... Atenção. Porque esse termo eu fui pesquisar, eu sempre pesquisei, eu sou um pesquisador, né? Eu tenho sede do saber, assim, pesquisar. O maiávico... A sede do saber é Maia. Mas o maiávico, ele não é... Por isso que eu achei interessante o tema e fomentei que a gente o fizesse, porque não é apenas ilusão. Não. Eis a questão. Eu acho que assim, usando assim, então, é o 100º programa, então é um aniversário, né? É um excelente tema para um aniversário, porque ele resume tudo que se pode fazer, né? Ele tem nesse termo a evolução como um todo, só isso, inclusive a evolução da própria divindade, só isso. Puxa! Tanto é que se diz que a Maha em sânscrito é grande, M-A-H-A, Maha, né? De onde vem Maha Raja, Maha Risha, as coisas assim. A Maha Maya, a grande ilusão, é o cosmos como um todo, para você ver a abrangência do termo Maya. Então vai de Mayavada, que é a linguagem Mayavada, que é a linguagem que eu uso para me comunicar no mundo humano, né, até a Mahamaya, que é o cosmos como um todo. Tudo isso é considerado como Maya, porque Maya é assim, eu tenho dois princípios básicos, né? Um é o imutável, isso é a realidade. Tudo que não é imutável, que não é a realidade, é Maya. Então, todo o processo evolucional é considerado como Maya, né? Como a grande ilusão. Só que daí o ser humano, ele usa o termo ilusão no sentido depreciativo. Isso é uma ilusão, você está iludido. Não, mas a ilusão, no caso de Maya, é tudo aquilo que está em movimento evolucional. Então, tirando, né, o âmago das coisas, né, o próprio espírito em si, os 7 autogerados, o sol central, que esse nome que se queira dar, dependendo da religião, da crença de cada um, tudo o resto é Maya. E por que se associa Maya com mãe? Né? E depois da associação, não é que Maya signifique Maria, né? É que Maya ela tem a ver com mãe. E de mãe, que daí se associa com Maria, né? Que daí seria a grande mãe, a mãe universal. É que você imagina assim, a mulher, quando ela está engendrando uma criatura, né? Ela vai vir a parir um ser. Ela é a mãe porque ela tem dentro dela um ser em evolução. Ela é a mãe. O universo, né, é a grande mãe porque dentro do universo tudo evolui. É por isso que Maya é considerada mãe, porque o cosmos em si é Maya. E dentro do universo tudo está em evolução, tudo está sendo parido assim, constantemente. Então esse é o conceito de mãe universal. É a mãe, quer dizer assim, é o que abarca todo o universo, né, em evolução. E aí tanto vale para a mulher estar gerando um filho, para uma cadeia, uma ronda planetária estar gerando seres, para uma raça mãe estar gerando seres, o adepto ou o que seja,
para o universo inteiro estar evoluindo, né? Ou para cada um de nós está criando um pensamento, está criando uma emoção, criando uma palavra, né? Isso tudo então é mãe. Então, na escala, sempre é o processo de mãe para o filho. Então, quando você cria um pensamento, uma emoção, você é o pai e mãe. Quando a mulher vai gerar um filho, ela é o pai e mãe. Quando uma ronda planetária vai gerar as raças, sub-raças, ela é o pai e mãe. Quando o cosmos inteiro está em si evoluindo, ela é o pai e mãe, ou a mãe. Essa que é a ligação entre Maia e mãe, unicamente essa. O que acontece? Só que o Maia, né, o mundo em evolução, ele parte do inefável, daquele que não muda, que é a realidade. Aí vem Maia, que é o mundo em mutação, e aqui embaixo, né, eu tenho os filhos, né, que então pode ser o filho, o pensamento, ou uma raça inteira, um planeta, o que seja. Então se diz que a mãe separa o pai do filho. Uma ilusão. Exatamente, o que é também uma ilusão. E aí, como a grande mãe, né, ou a grande Maia, no qual tudo evolui, né, é um plano que se pode chamar como a caixa, quer dizer, isso se projeta, toma densidade e acontece o universo, as cadeias, as ondas, os planetas, as raças, sub-raças, essas coisas todas. Então, como isso daqui ele pode ser considerado como uma camada intermediária, daí se diz, aquele que ultrapassa o Akash, que seria esse plano intermediário, sim, é a fonte de toda a riqueza. Então, ultrapassar a Maia, você tem contato com toda a riqueza. Que riqueza? Toda a riqueza espiritual, porque você se vê. Acaba o processo de Maia, acaba o processo de renascimento e morte, acaba tudo. Você se vê frente a frente com você mesmo. É outro nível de consciência e de entendimento, né? Também. Que é o nosso destino absoluto, não tem como fugir. Por isso que, assim, uma questão... Cedo ou tarde, dentro não do... adianta, assim, você está andando na sempre, rua nós vamos e chegar. você vê aquela criatura e você olha assim, putz, essa criatura é um traste, né? Sobre o teu julgamento. Claro, a gente faz muito isso, Você pode estar completamente errado, você olha para alguém e ele lá ser né, ligado a um mestre que você venha conhecer. Ou ser um adepto, né? Ou ser um traste. O traste, quando visto humano, é aquela criatura que tem pouco tempo de existência. Sim. Né? E ela realmente errar mais frequentemente. Só que não adianta. Olhe com ternura, porque na melhor das hipóteses, você vai tomar conta dele agora. Na pior das hipóteses, quando terminar esse ciclo evolucional, você vai ser de uma gênese responsável por toda a raça onde Sim, porque nós falamos que então, todo mundo está interligado, né? Todo mundo. Então, independente, né, a responsabilidade de cada um dos seres humanos é sobre o próximo, só que o próximo não é você. O próximo é todo o gênero. Sim. Entende? Isso é outra maia de você achar que cada um é uma coisa independente. E uma coisa que é muito interessante é assim, então, aquele que ultrapassou a caixa é fonte de toda a riqueza, né? E aí vem a questão de Maia, né? Da grande ilusão. E aí toda a riqueza, não, é toda a riqueza espiritual, só que também toda a riqueza material. Porque toda a riqueza material, que daí vem junto com a compreensão do processo da alquimia, ela está ligada a Taurus, a constelação de Taurus. Por isso que aquela deusa da riqueza, que daí a riqueza ela sai de uma cornucópia, de um corno, né? Sim. É por causa que daí então sai como se fosse de um chifre, né? Sim. Porque toda a riqueza emana da constelação de Taurus. E por que vem esse conceito? Uma maia. Então na Atlântida, nós tivemos as 7 raças-mães, né? Só que daí, diferente do que acontece agora na raça ariana, então agora a gente vai desconstruir uma série de maias, para entender o que é maia. Então, independente do que é agora na raça ariana, onde eu tenho um sequenciamento de existências, o que também é uma maia, na Atlântida eu tinha as 7 sub-raças existindo ao mesmo tempo. As 7 existindo ao mesmo tempo. Né? As que estavam por acontecer potencialmente, né? E que estavam sob a égide de 3 seres que não tinham formação física, Muisca, Muízes e Muká, e as 4 que tinham compreensão física, que era o resultado do que estava acontecendo até agora. Essas 4, então, cada uma tinha uma tônica, e as 7 existiam, mesmo as que estavam em potencial existiam, né, fisicamente no seu plano. E esses 4 que já estavam objetivados, eles viviam, e isso aqui é uma coisa muito interessante, que isso aqui é maia, inclusive, para quem está em escola de iniciação, que não tinha ouvido ainda. Então, as 4 cidades, cada uma tinha um rei.
E aí esses 4 reis, né, eles ficavam Você está falando de coisa de superfície, né? Estou falando de coisa da Atlântida, né? Do Atlântida, mas tá. já vamos chegar nisso que você está pensando agora. Então, esses 4, eles viviam em uma cidade, né? Que era a 8ª, não era a 4ª. E o nome do rei, que era Rigdenjepo, não é que ele era o rei da 4ª cidade, ele era o do 8º, porque era o próprio 4º planetário. Aí, por isso que é chamado de cidade dos 4, mas não porque era a 4ª cidade. Né? Então, Entendo. Se estuda sempre que era na 4ª cidade que tinha esse rei, mas não era, ele era o rei, né, da cidade dos 4, porque na verdade era a 8ª cidade, Atlântida, onde nem existia ainda o que se conhece como Muisca, Moisés e Muká, que eu já vou explicar o que acontece. Era antiga a coisa então, hein? Sim, e se estuda de maneira diferente. Então, isso é Maia. Você vê que daí a Maia, ela acontece tanto no dia a dia, quanto no plano evolucional, quanto em qualquer escola de iniciação, por mais avançada que ela seja. Eu quero te interromper, porque está mastigando uma coisa aqui, está batendo, e eu acho que esse é da sequência. Sim. Você falou que o que está acima do Akasha, como é que é? Repita para mim, por favor. Aquele que ultrapassa o Akasha. Como ultrapassar o Akasha? Nós temos, o Akasha é onde estão os lípicas, onde estão os anotadores, toda essa coisa. Então, eu quero entender quando é que a gente ultrapassa, quando é possível isso? Não só os lípicas, né? Que o Akasha, com qualquer coisa, ele tem 7 graduações, né? Ultrapassar o Akasha, isso aqui, aí ultrapassar o Akasha no momento atual evolucional é você ter consciência de você mesmo. Já ultrapassa o Akasha se eu tiver isso? Outra coisa também que é muito interessante falar, fazendo um parênteses com relação à questão da 4ª cidade, da Agartha, a gente já vai ligar com o Shambhala, mas daí tem a ver com o que você está perguntando, que você ia perguntar, mas aí você vai perguntar isso, hoje, fisicamente, né, a gente pensa assim, Agartha, né? Isso tem a ver com Maia também, né? É uma Maia iniciática, né? Então a Agartha, então eu vou ter que evoluir quando a raça estiver pronta, aí então que eu vou poder ser um grande adepto tal, e tentar ir para a Agartha, porque a Agartha é isso, a Agartha é aquilo, porque as tradições, tudo bem, né? E aí quando se morre, não sei o que e tal, então você vai para Duarte, todo mundo vai para Duarte, porque daí ali as almas, isso, as almas, aquilo, tudo bem. Só que na verdade não, né? Então você tem, ao mesmo tempo, né? O ensinamento está errado, então? Nunca o ensinamento está errado. É que a compreensão, ela vem em camadas. Perfeito, foi bom falar. A compreensão... Ela vem em camadas, em etapas. Como nós falamos no começo do programa, o entendimento. Sempre, porque não adianta eu dar para você 1 tonelada de comida se você está com fome de 1 colher. A tonelada de comida vai te matar, a colher vai te alimentar, para você poder então entender para que é aquele alimento, entender a função do alimento, entender o alimento, se identificar com o alimento, e aí quando você se identificar, não é teu, aí você reparte com todo mundo. Perfeito. Tá? Esse que é o processo. Aí então, a Agartha e Duarte, eles são acessíveis a qualquer um que, tendo alcançado o seu grau de evolução, você vai para lá. A diferença é que aqueles que não alcançaram o grau de evolução necessário, ou alcançaram, mas não tiveram acompanhamento do corpo físico, então a pessoa passa pelo que se chama de morte e vai para Duarte. Né? E não é que daí os de Duarte vão evoluir para ir para a Agartha. Não. É que daí você, em corpo físico, se você atingir o teu estágio de evolução, você vai para a Agartha nessa existência, fisicamente, e passa a existir lá, que é coisa que a gente nunca tinha conversado. Então sempre se coloca como uma coisa assim, Agartha como uma coisa, outra realidade, de outro mundo. Não, é dessa realidade, é desse mundo. Tanto é que assim, dos povos da Agartha, muitos já estão na superfície. Sim. Né? As três primeiras raças, né? Elas interagem de várias maneiras na superfície. Sim, por exemplo, assim, são os que a gente chama de índios ou aborígenes, que nome se queira dar, ou as tribos com funções específicas, para proteger, né, os próprios locais que ainda não estão prontos para serem dados aos humanos. Sim. De onde é que esse povo? Esse povo é da Agartha, da primeira, segunda e terceira cidade, que vem com a consciência entre elemental e entre mente concreta. Entende? Então a Agartha, ela é tão factível para mim, olha que interessante todos, que você falou, para qualquer um de vocês, em corpo físico. Mente concreta em Agartha. Olha que interessante o que você falou. Óbvio. E corpo físico. Porque se tem impressão, como você disse, que é muito importante o que você está falando realmente, para ficar um entendimento... Lembra que a gente sempre falou assim, que a iniciação e o que a gente ia conversar aqui, ele ia ser dado em camadas, como se descascar uma cebola. A diferença é que essa cebola não faz chorar.
Né? É assim que acontece. Então, e mais. Boas revelações hoje. Não, sim, senhora, bons comentários. Claro. Bons comentários. Bons comentários. Só quem revela é o mestre. Né? Então, e aliás, o mestre, quando ele revela 2 vezes, para te dar mais trabalho, para que você tem que fazer uma picada tão grande que por aquela picada passe mais gente. É como os bandeirantes, né? Quando eles vieram para o interior do Brasil, né? A troco de nada, né? Eles estavam seguindo o impulso do itinerário de Yo, que era assim, vá cada vez mais para o interior. Né? Você sai daqui, da forma como a moda ibero-americana veio para o Brasil, né? Por determinação da lei, e aqui então se criou a nação brasileira, agora vai entrando, até porque a evolução vai naquela direção depois, né? Então, voltando lá para Agartha, então eu tenho, para Atlântida, eu tenho a 8ª cidade, que é a cidade dos 4, não é a 4ª. Né? E aí nessa cidade dos 4, então eu tenho um rei, Rigdenjepa é o nome, né? E aí veja como é que a coisa é fantástica, a questão da Maia, né? Então fazer um outro parênteses, vamos voltar dessa questão da Atlântida para o ano 0 da nossa era, ou -4 ou -7, dependendo de quem queira. Nascimento de Joshua ben Pandira, Jesus, o Cristo da igreja, né? Então se diz que os 3 reis magos, né? Foram levar ouro, incenso e mirra. E a gente já conversou aqui sobre ouro, incenso e mirra. Então agora eu vou falar sobre os reais 3 reis magos, né? Opa! Emissários do governo oculto do mundo, saídos da Abissínia, né? Não vou declinar o nome, talvez numa outra oportunidade, mas em vez de levar ouro, incenso e mirra, né, um deles levou para o Joshua, né, uma chave, o outro levou um licor, né, e o terceiro levou um livro. Esses foram os presentes que Jesus ganhou quando nasceu. Opa. Não ouro, incenso e mirra. Sim. Né? Ouro, incenso e mirra é o simbolismo do que ele recebeu. Porque daí isso aí ele dado como profeta, comissário. Mas isso aí é coisa que se cria a Maia. Então isso tudo que a gente está conversando são exemplos da Maia que perpassa a história, né? Então, vou fazer um outro parênteses. Então, assim, quando Napoleão, ele era um ser preparado para criar uma nova realidade na Europa, né? Unificar a Europa como ela é unificada agora. Um único padrão monetário e um conceito único de Estado, né? É que os templários também tentaram fazer isso, usando o que eles produziam em Santiago de Compostela com a Ordem da Calatrava. Aí, Napoleão, então, foi preparado numa fraternidade que tinha a ver com o governo oculto do mundo, que existe ainda até hoje, né? No deserto da Líbia, num local que não preciso dizer qual que é. Mas tem o nome Montanhas Verdes, é o local onde é que fica, né? E ele foi preparado para trabalhar em função da lei, mas aí vem a questão a Ahankara, né? Que é aquele assim, eu sou, que é aquela divisão que aconteceu na terceira raça, quando daí se separa da alma grupo, e diz assim, não, você vai ser um ser diferente. Né? Ele toma um caminho próprio e se diz que então ele desviou, né, nos círculos esotéricos, no conhecimento oculto, que sabe qual seria o papel de Napoleão, diz que então ele se desviou e acabou se desviando da lei. Isso é outra Maia, né? Em vez de ter uma Maia dentro de um colégio iniciático, ele não se desviou. Um grande papel de Napoleão foi o seguinte, ele vai e pressiona Portugal, Dom João VI, né? É o seguinte, eu vou te invadir, né? E aí, Portugal, nessa época, está pressionado pela Inglaterra, e a Inglaterra diz assim, eu vou fechar o mar, e se eu fechar o mar, né, se eu atacar os teus navios, você vai perder o Brasil, né, que naquela época era assim, era deixado ao relento dentro da coroa portuguesa, ninguém ligava, porque aqui não tinha encontrado nada que prestasse ainda, não sabia o valor dessa terra, né? E aí então, Napoleão dá, aí Dom João VI, ele decide, perco o Brasil para a Inglaterra ou perco Portugal para Napoleão? Né? Aí então o grande papel de Napoleão foi pressionar a corte portuguesa para entregar Portugal, e entregaram Portugal, e toda a coroa portuguesa se desloca para onde? Para o Brasil, e dá um influxo evolucional aqui. Sem dúvida. Então, só esse já mostra que Napoleão jamais esteve afastado da lei. Né? E aí veio Dom João VI, pelo primeiro, do Pedro II, e aí aconteceu o que tinha acontecido com a raça brasileira. Depois eles voltam para lá, recuperam Portugal, e Portugal daí continua fazendo o papel que ele teve na história, já um pouquinho mais deslocado do foco da história, porque o foco se dirigiu para cá, dentro do conceito do ex-ocidente, lux, a luz agora vem do ocidente. Então, para ver, isso é outra Maia. Né? E uma Maia, para aqueles que sabem, que Napoleão foi engendrado para fazer uma Europa unificada. Né? Da mesma forma que, assim, se sabe que
a verdadeira ordem Rosa Cruz, ela tinha só 7 pessoas e eles tinham 3 regras básicas: viver mais que 100 anos, se encontrar uma vez por ano e trabalhar pela unificação da Europa. Né? E o Christian Rosenkreuz, né? Assim como o Rosso de Luna, que daí ele tinha a ver também com esse processo como um todo. Estou dando exemplos de Maia. Sim. De Maia. O Rosso de Luna tinha a ver com esse processo todo e que ele tinha acesso à biblioteca secreta que tem no subsolo das Astúrias, né? E em Cádiz, que é uma das bibliotecas secretas que existe ao redor do mundo, nos subterrâneos. Existe mesmo assim? Sim, fisicamente. Eu pensei que era só em Duarte a biblioteca ali, a grande biblioteca. Sim, mas Duarte... Existem outras? O Duarte, ele se enorme, estende vamos dizer. Ao redor, existem outros, lógico. Eles diziam assim, meu maior desejo é encarnar no Brasil. Como? Meu maior desejo é reencarnar, encarnar no Brasil, sim, nascer no Brasil. Sim. Né? E aí você pensa que a função da criatura está terminada ali, mas é Maia. Né? E aí então eles vêm para uma cidade de um posto representativo, né? E aí então fecha com o que eu te falei da questão de eu tenho Duarte onde tem as almas e tenho Agartha onde é que tem os corpos vivos, né? E você vê, mesmo no Rosso de Luna, mesmo Santives da Alvedre, mesmo Fábio de Olivet, um Papus, né? Mesmo grandes luminares do conhecimento humano, esses estão onde? Em Duarte. Por quê? Porque estão no estágio que eles ainda não atingiram o que tinha que atingir para ir em corpo físico para Agartha. Apesar de tudo que eles fizeram. Apesar de tudo, por quê? Porque o pressuposto básico para você ir... Um impulso para o conhecimento fantástico. Sem dúvida. Porque o pressuposto para você ir, né, com os seus próprios pés para Agartha... Onde está Blavatsky no meio dessa coisa? Você sabia que eu ia puxar, né? Blavatsky já está de corpo físico, né? Então tá, os outros em torno estão aqui mais pertinho. Então ela estava degraus à frente deles, vamos dizer. Porque assim, Blavatsky diz, né, ela serve como um yokanão, anunciador, né? Ela diz que há de vir um adepto, só que ela fala de um adepto, né? Na verdade veio um mestre, que há de continuar de onde ela parou, né? Então ela foi a preparação, a precursora dessa transição do Oriente para o Ocidente, que se continua agora, e o foco desse processo todo sempre foi a terra de Agni. Então voltando lá para a questão do rei da oitava cidade Atlântida, da Atlântida, Rigdendipo, ele foi o que levou a chave para Jochá Ben Pandira. Mas dos 3 reis esse já transcendeu o morrer e viver, né? Porque ele continua... Não, lógico que sim, porque ele continua até hoje. Ele é o quarto planetário, tá. Né? Mas você vê assim, como é que a mecânica acontece, por que eu estou contando esses pontos assim, esses fatos assim, aparentemente esparsos, para mostrar o nível em que a Maia acontece. Atua. Exatamente. Então, isso é Maia, porque todos eles estão em evolução, tanto é que daí, na Atlântida, então, esse mesmo ser, né, tem a função de levar, né, uma chave, né, que é chamada chave de Puskara, né, para Jochá Ben Pandira. Só que, daí, mesmo assim, nesse processo de evolução, né, a Atlântida, que daí era o estabelecimento da sinarquia na superfície, né? E veja que daí esse rei, ele governava a Atlântida, né? Mas num meio termo entre Shambhala, né? E Atlântida, que Agartha nessa época não existia. Aí há a queda, e agora eu vou ligar com o início. Aí há a queda Atlante. Né? Na queda Atlante, então, todos os 4, né? E aí de onde vem a história da pedra cúbica, dos 4 animais da esfinge, tudo isso aí estava entrelaçado nesse processo. Aí então, se faz um saque contra o futuro, e esses 3 seres, né, que existiam potencialmente na Atlântida, e que é a tríade superior, e que tem a ver com o nome do Haile Selassie, né, que na verdade ele é o poder do triângulo superior, o que significa esse nome? Etiópia, né? Da Abissínia, ou Etiópia, né, que tem a ver com os templários, a gente já vai falar a respeito, que também é outra grande maia, tem a ver com o Brasil. Então, essa tríade superior, ela se lança, né, em corpo físico, e aí atravessa, ela vem do além a caixa, adquire o corpo físico, para nas ondas anteriores e se projeta na Atlântida como seres humanos, né? Muisca, Muízes e Muká, né? Os gêmeos e mais o sacerdote. O que acontece? Aí se consolida a questão da queda atlântica, daí há o sacrifício da divindade, aí os valores atlantes, né? Que na verdade eram os valores da própria divindade coexistindo com a humanidade, se interiorizam, né? E se cria a Agartha.
Então a Agartha não é uma coisa do outro mundo, não é uma lenda. Opa, agora é importante isso aqui. Então a Agartha nasceu, vamos dizer, se criou com o afundamento da Atlântida? Sim, com o fim da Atlântida, sem dúvida. Porque antes existia, em termos de invisível, só Shambhala, que é a cidade da noite eterna. Né? E ela não é física, então ela pode estar em qualquer lugar. Não, quando se cria um globo evolucional, o miolo do globo, né, o valor, né, assim, isso que eu falei para vocês, tem que ter um imutável e imutável. Né? O mutável é Maya, o imutável é a origem das coisas. A origem das coisas se projeta em Maya e é o miolo. Né? Então, assim, no nosso planeta... magma, o nosso magma, vamos dizer? Não. Não é. Não, porque o magma é físico e ele é só uma camadinha. Não, sim. Mas o miolo eu quis localizar, não falar do magma em si. É como se fosse o núcleo, evolucional do nosso planeta, é Shambhala, da mesma forma como antes foi da Lua, como antes foi de Marte, como antes foi de Saturno, como antes foi de Mercúrio, como vai ser de Mercúrio, como vai ser essa coisa toda. Né? Aí então, a Atlântida, ela é preservada, os valores são preservados e se cria o conceito da Agartha. Vamos mensurar então, vamos datar, vamos recordar. Atlântida, quando sucumbiu, quando afundou, porque ela afundou por partes, né? Sim, mas o último pedaço Poseidon foi o último pedaço, né? Sim, é o último pedaço de onde Platão narra, né, na República, o que acontece, e aí onde tem o dilúvio que todas as tradições conhecem, né? Isso é 10.000, não dá 11 mil anos mais ou menos da nossa era, quando afundou o último pedaço. É agora. O último pedaço. Agora o início... Não, teve 1 a 2 milhões de anos, outro isso a só para mensurarmos aqui. Mas o grande caos, né, Atlântico é aproximadamente 200 mil anos antes da nossa era. Né? Então você data a Agartha dessa época. Né? E aí o processo evolucional... E Duat? Então, aproveitando agora. Sim, então o processo evolucional que se fazia na superfície, pelo menos a sinarquia, né, e o convívio do humano com o divino, que também era Maya, porque independente do que seja, tudo isso daí é ilusório, né, ele tem data para acontecer. Aí o que acontece? Como os valores divinos eles foram introjetados, né, então eu tenho que fazer em camadas essa doação do segredo. Né? Tanto é que o conceito de segredo, o conceito de iniciação, ele começou, por isso assim, então hoje tem as escolas iniciáticas, né, que vão daí fazer com que você tenha um conhecimento diferenciado para você ter um nível de consciência superior. Qual é o nível de consciência superior hoje para a gente? Nós estamos na 4ª ronda, né? 4º planeta. É o da 5ª raça-mãe, da 5ª ronda, 5º sistema. Então é Mercúrio, é Vênus. Né? Na época da Atlântida, da Lemúria, existia a iniciação, né? E o máximo do que se desejaria era ter, né, a consciência da 4ª raça, que é a mente concreta. Então, hoje, você, eu, vocês, todos nós somos o máximo desejável da evolução de quem existia no terceiro ciclo. Na 4ª, e agora o máximo que se pode querer, né, é você ter o estado de evolução da mente abstrata, que está acima da mente concreta. Em seguida, pessoal daí da mente abstrata, o próximo ciclo, a próxima raça, o máximo desejado, né, é Budi. Então, todo esse processo, né, da evolução, você mesmo, no teu ramo familiar, na tua nação, no teu planeta, na tua gênese, né, o sistema planetário, né, os globos de evolução, tudo isso aí são ciclos, né, e são graus de Maya. O grande problema do ser humano, se é que eu posso chamar de problema, não devia chamar assim também. Problema não existe mais, né, Grego? É a pressa. Por isso que eu te falei, de início você falou a ansiedade do conhecimento. Isso é Maya. Isso é Maya, porque assim, independente do que aconteça com a gente, se a gente vai conseguir chegar na Agartha, nessa existência, ou se eu vou demorar mais 200 existências, o meu destino é ser quem eu sou. Quem eu sou? Quem você é? Quem vocês são? Vocês são a mesma coisa que eu, que vocês são a divindade materializada e evoluindo. E qual é que é a nossa função? É fazer com que esse plano da matéria evolua. E como é que esse plano da matéria evolui? O oxigênio que você respira, né, ele sai com consciência. A água que você bebe, ela sai com consciência. A areia que você queimou para transformar esse vidro, adquirir a consciência de quem moldou. Né? Quando eu olho para vocês, a gente troca a consciência. Então, esse trânsito no mundo da matéria, né, em 7 dimensões, né, é que faz com que nós cumpramos o nosso papel de operadores de Maya, né, de mestres em escala, de divindade em escala. Esse é o trabalho. Aí vem
Pressa para quê? É verdade, aí é que tá. Pressa para chegar onde? Quando a gente começa a pensar assim, fazer essa pergunta, já é o início do caminho. É porque o tempo, né, é onde se assenta a maia humana. Aí pensa assim, puxa, mas eu vou viver só 100 ou 200 ou 300 ou 70, o que seja. Pô, isso não é nada, mas você não está vivendo 100, 200, 300. Você está vivendo o tempo que você vai ter direito, de acordo com o seu próprio conhecimento. E nesse período, você é um dínamo transformador de matéria. Cada pensamento, cada respiração, cada emoção, cada ação, cada alimentação, cada coisa que você tenha feito, desde o momento em que você iniciou a ser parido, né, te deu o direito de transformar o plano onde você vive, e isso é evolução. A Maia é a não compreensão disso. Perfeito. Aí você chega e fala assim, mas eu não sou compreensão. Tão... Lógico. Aí fala assim, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão isso, eu sou tão não sei o quê, e Deus está lá, é a divindade. E eu vou pedir para alguém, claro, aí para assim, você deixa uma lacuna, aí vem a rapaziada, né, que assim, que ainda está em processo evolucional, mais um pouquinho atrasado, e ocupa esse pedaço aqui. Não tenha dúvida. Não, realmente você Os tem que lamentadores, sofrer, né? você tem que... Vem cá, vou abrir um negócio aqui, né? Uma transnacional que vai fazer a interface entre você e Deus. Me paga aqui, me diz o que você quer, que eu vou lá e eu digo lá para ele o que você quer e tal. E aí o ser humano se acostuma, né, a ser manipulado, se acostuma a sofrer, se acostuma a ser mandado, se acostuma a ser diminuído, se acostuma a fechar os olhos para a sua própria realidade. E o que acontece? Cada um de nós, grego, isso é outra camada da Maia, cada um de nós é um mundo à parte. Dentro daquilo que a gente sempre diz aqui, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Palavras de Devavani. Nesse meu mundo, nesse teu mundo, nesse mundo de vocês, quer dizer, em cada um de nós somos o máximo da evolução física até agora. Se a gente se acha pouco ou zero ou nulo, imagina então o que a gente vai achar da evolução como um todo. Então, dentro de cada um de nós existe o que de melhor já foi feito na humanidade como um todo, porque em mim eu tenho Atman, Budi, Manas, eu tenho a mente concreta, né? Eu tenho o sentimento do eu sou, que é o Ahankara, eu tenho a mente abstrata, eu tenho o plano astral, eu tenho o plano vital, tenho assim, toda a inteligência da evolução cósmica, ela está em você. Tudo que de melhor foi pensado, né, por todos os seres de elevada hierarquia que trabalham em função da lei, está em você. Sim, da mesma forma, tudo que de pior foi feito por aqueles que contraem a evolução, também está em você, está em mim, está em cada um de vocês. Esse jogo, né, de bem e mal, né, esse embate, né, entre a luz e a sombra, ou que analogia se queira fazer, ele acontece diariamente em cada um de nós, só que é o seguinte, não acontece só dentro da minha barriga, na minha cabeça. Em cada um de nós, esse embate, esse dia a dia, essa criação, você pode ter a função tanto de um que lesa a divindade, lesa a humanidade e lesa a evolução, quanto de um que tem função manúsica consciente e cria pensamentos conscientes. Com certeza. Então, esse dia a dia de cada um de nós, ele não está só onde a minha respiração alcança, ele tem proporções cósmicas. Professor Henrique José de Souza Devavani, né, o sexto, ele diz, um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o bem-estar de quem o criou, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Isso dá a dimensão que o fato de a gente pensar que é pequeno, que é isso, que é aquilo, e a gente pegar e gastar a vida sofrendo, a gente assim, naquela felicidade do sofrimento, né, tira a verdadeira noção do quão grandioso é cada ser humano. Assim, é a ponta da pirâmide evolucional. Qualquer coisa que nós façamos não vai ter impacto só lá em mim, ou assim, eu tenho um pensamento aqui secreto, mas só eu sei. Não. Tem impacto no universo como um todo. Tem uma coisa muito interessante aí, ligando com a questão de Jeshua Pandira que a gente falou agora, né? E aí então tem a questão do, assim, fala que o pai de Jesus era carpinteiro, né? Mas na verdade é porque é Tuastri, né? É o divino arquiteto do universo, né? E aí tem a mãe, que é Maria, que é Maia, né? Que é a Lamirá. E aí então o pequeno Agni, né? Tem a cruz do Pramanta. Então o pequeno Agni, ele move a cruz do Pramanta e em si vai provocar a evolução. Tem toda essa questão ligada. Mas
tem uma coisa que é muito relevante, esse não dá. Vamos fazer outra coisa. Já voltamos aqui. Não, algumas coisas é melhor a gente fazer também por partes. Então, assim, ligado de novo à questão dos reis magos que a gente estava falando agora, uma outra maia muito interessante, né? E ver como assim, tem uma coisa que a gente pode dizer assim, feliz a humanidade se todos os santos fossem como nós. Como nós, vocês inclusive, né? É que quando a gente diz assim, não, aquele é um santo, você atribui àquele, né, um status que na verdade é só um ser humano de evolução. Então, os 3 reis magos, se diz que eles vieram da terra de Prestes João, do pai João, isso, né, que na verdade era a Etiópia, que era a Abissínia, né? E que eles então uma tradição tão antiga quanto o rei Salomão, que daí era ligado com a ordem dos monges construtores, aquela confusão toda, né? Confusão no bom sentido, né? Sim. E aí, então, do reino da Abissínia... Né, um deles realmente era de cor? Não tem cor. Não tem cor? Não, a gente está falando nós estamos falando... Houve manifestação física. Eu não vou dizer o nome deles. Sim. Fisicamente. Fisicamente, exatamente. Mas isso que a gente está querendo falar aqui, que assim, que essa questão da evolução, do que se considera como invisível, isso que a gente falou assim, para mim, vocês que estão em casa são invisíveis, e vocês não existem? Existem, claro que existem. Claro que existem. Não é porque a gente não vê que não existe. Veio grego, isso é maia. Exatamente, não é porque eu não vejo que não existe. Né? Então aí os 3 reis magos, assim, eles saíram pela Abissínia. Sim. Porque na época a Abissínia era o que o Brasil é hoje. Tá. Entende? E aí um desses era o Rigdendia, porque foi levar lá a chave para Joshua Ben Pandira. E essa tradição, né, vê com a questão da Maia, ela perpassa, né, por gerações. Aí em determinado momento, então havia a lenda que viria alguém da Abissínia para resgatar os seres que têm a cor da Lemúria, os negros. Isso, por isso que eu falei a questão da cor. Grandes seres, né? Quando o primeiro negro existia na face da Terra, a gente estava há centenas de milhões de anos de aparecer, né? O ário branco, né? Ele sequer estava cogitado. O vermelho, o Atlântico, sequer estava cogitado, né? Então, já falamos sobre isso. O planeta era um planeta da raça negra, negra dourada, poderosa, né? E passou por vários processos que foi desde a divisão, como é que é essa partícula que está? Do prana. Prana é aquela coisinha que a gente respira, aquela coisinha luminosa, né? Então, quando ele se divide, então se cria a separação dos sexos e vem avançando. Então, da 3ª para a 4ª raça lemuriana, então, se deu a divisão do sexo e a sensação, o sentimento do Ahankara, do eu sou. Porque até então, os lemurianos, eles pensavam, eram todos exatamente iguais, tinham todos os mesmos pensamentos, os mesmos poderes, não tinha sistema cérebro-espinhal, funcionava com o sistema, o neurovegetativo. Coletiva, né? Um pouco mais evoluído porque tinha a ação dos pitres, né, dos pais, né? Bom, aí essa dor, essa coisa para resolver, né, da Atlântida, ela perpassa por gerações. E havia a lenda que viria de vir alguém, né, da terra do pai João, de Prestes João, né, para pegar e resolver essa questão, né, dos negros, né? Aí então, nasce em determinada época na Etiópia, que daí seria da região da Abissínia, o filho do rei, e ele tinha o nome de Tafari Makonnen, né? Era o nome dele, né? E esse Tafari Makonnen, ele, veja como é que a coisa é, né? Ele foi trocado, né, por alguém da Agartha, né, intencionalmente para fazer o que ele tinha que fazer. Né? Assim como outros foram, mas daí não veio o caso de a gente falar agora, né? Mas foram ele e mais 6, né, foram trocados, né, da casta guerreira, e mais 7, né, da casta sacerdotal, para esses 14 preparar um advento que aconteceria aqui no Brasil em 24 de fevereiro de 49. Nossa Senhora, desde aquele tempo? Não, isso aqui é Maia, né? Isso aqui é Maia. Se você pega 1 milhão de anos atrás, né, a quarta cidade... Você falou do Napoleão para se consolidar a Europa agora,
que já não é tão distante, mas... Não, do Napoleão para forçar a vinda do Dom João VI para o Brasil, para dar um impulso civilizatório. Quer dizer, tem tudo ligação, né? Agora, esse fato que você acabou de dizer é milhão de anos atrás. Aí. Não, se pegar a cidade dos telhados resplandecentes, né, que era o apogeu da Atlântida, ela ficava no Brasil, do Mato Grosso ao Amazonas. Nós falamos isso na história secreta do Brasil. Sim, então essa terra aqui ela é preparada, né? Ela é tão ancestral quanto o próprio planeta. Isso é Maia. O programa 100 está muito bom hoje em termos de informação. Isso é Maia. Aí então o Tafari Makonnen, ele nasceu para isso, né? E o que nasceu, assim, ele foi trocado, né? E o que nasceu aqui no lugar dele, daí vai e é educado e assume uma função. Aí o Tafari Makonnen, né? Quando ele assume a função de rei da Etiópia, então ele assume o título de Hazen Etíope-chefe, né? Aí ele fica então sendo Rastafari Makonnen, né? E aí ele muda o nome dele para Haile Selassie. Haile Selassie é o protegido pela tríade superior. Ele se atribui a função de divino, né? E aí ele transforma, né, o lugar, assim, tanto é que ele era um grande orador na ONU, né? Os discursos de Haile Selassie são antológicos, né? E ele prega um mundo unificado. Se pegar assim, o discurso dele, do Napoleão, do Christian Rosenkreuz, do Rosso de Luna, Santives d'Alvé, Fábio vai encontrar similaridade. A origem deles é a mesma, né? Aí você pega um Hirohito, assim, você pega Getúlio Vargas, esse povo, assim, todo mundo está trabalhando de mão dada. Eles agem de maneira diferente aqui, dá 6 horas, todo mundo se reúne, lava a roupa e volta para trabalhar. Isso é Maia. Aí, então, o Haile Selassie, né, o Rastafari Makonnen, ele ajuda de tal maneira que ele aparece como o redentor da raça negra, né? E aí por isso se criou, então, hoje a religião Rastafari. Sim, tem. Porque o discurso dele na ONU foi usado como base para aquele cantor de reggae jamaicano... Jimmy não sei o quê? Não, Não, Jimi Hendrix não, eu sei, não é esse aí não. Mas esse cantor jamaicano que é o mais famoso, então ele compõe uma música baseada em um hino do Haile Selassie, né? E a partir disso cria uma religião onde Haile Selassie é considerado já, né? É o leão de Judá, né? Ele é a própria encarnação da divindade. E aí Haile Selassie, né, vem para o Brasil, né? E aí faz o que tem que fazer, fala o que tem que falar, vai no roncador nos lugares onde é que ele tem que ir, né? Mas ver como é que é a questão. Por isso que eu falei assim, que bom para a humanidade se todos os santos fossem como nós. Aí então, enquanto a Haile Selassie está visitando o Brasil pela segunda ou terceira vez, aí estoura uma rebelião na Etiópia, né? Aí o embaixador do Brasil vai levá-lo para o aeroporto, e daí a Haile Selassie tem uma rebelião no seu país e tal, e aí então eu gostaria de pedir que não houvesse derramamento de sangue na resolução dessa rebelião em seu país. Ele disse assim, eu lhe dou minha palavra que eu não vou derramar sangue para resolver. E voltou para a Etiópia. Daí lá, voltando, ele resolveu. Sabe o que ele fez? Enforcou todos. Não derramou sangue e resolveu. Aí você diz, mas como que uma criatura que nasceu para isso faz isso? Vai saber? Isso é Maia. Com certeza, não sabemos, né, que tem importância. Não, exatamente, isso é Maia. Então, você nunca pode analisar um fato baseado só no que você vê. Se eu fosse analisar o que a gente está conversando aqui, baseado no que eu vejo, é uma discussão onde estão eu, você e mais nós 5 que estão assistindo aqui. E não somos claro, todos nós estamos discutindo isso. Então, sempre... Isso onde isso vai chegar ainda. Exatamente. E uma coisa que daí é muito importante tem a ver daí, se eu vou falar aquilo que estava emboladinho, então eu vou falar agora, é que tem a ver também com o Jesus da igreja, o Jochebed Pandira. Então, tem determinado túmulo escrito assim, isso é Maia, isso mostra Maia. Aí diz assim, todos os homens foram meus irmãos, todos os países foram meu país. Todas as bandeiras foram minha bandeira. Só eu sei a minha história e o mestre também, mas agora eu estou voltando. Caramba! E isso está escrito, não isso está escrito no que a gente conceitua como túmulo de um ser que daí veio trabalhar no Brasil seguindo o itinerário de Iô e que na história é conhecido como Longinos, o soldado que lanceou Jesus Cristo.
né? Aí você pergunta assim, e aí ele lanceou Jesus, isso é contra a lei? Sim, mas, dentro da questão da Maia, ao mesmo tempo que ele lanceou, ele permitiu que o sangue de Joshua ben Pandira fosse colhido na taça, no grau. Do grau. Isso é Maia. Que Isso é Maia. interessante, né? Então, se a gente pegar qualquer fato que está escrito na história humana, tenta entender o que tem por trás disso, porque o que está ali é Maia. Você está numa escola de iniciação, não interessa o grau que você acha que você esteja, tenta entender o que está acontecendo ali, porque é Maia. Porque a única maneira de você estar isento de Maia é quando você se deparar com a lenha-caixa. É assim, Diana, tuas portas de ouro nos livram da deusa Maia. Diana, e Diana é a etapa que antecede ao Samadhi. O Samadhi é a contemplação perfeita. Só que fala assim, Diana, tuas portas de ouro nos livram da deusa Maia. Isso é outra coisa, outra Maia, porque se Diana antecede, né, ao Samadhi, que é ouro, Diana que está aqui devia ser prata. Mas então as portas de Diana, que é o mundo prata, elas já são de ouro. Então, independente de onde você esteja, você sempre está em contato com o plano seguinte, né? Isso é Maia. Bom, aqui o nosso horário não é Maia. Então, mas foi bem usado. Nossa, se não foi bem usado, olha, tudo tem que acontecer, por isso que eu não me admiro mais, porque parece que está tudo escrito. Admiração é Maia. Ótimo, ótimo aqui. Mas o tema que nós vamos ainda levar para frente, que já deve ter captado, porque dentro da minha pergunta já aconteceu o tema para a próxima vinda do Jorge aqui, que nós vamos falar exatamente sobre... Hoje, pelo menos, eu vou saber com antecedência. Já vai saber com antecedência? Não, mas nunca você sabe, porque a gente não tem nada escrito, né? Mas nós vamos deixar mais claro ainda um pouquinho aquela questão do acima do Akasha. Isso aqui e dali nós vamos chegando e vamos buscando aqui embaixo. É isso aqui, tem que ser assim, o que aparece, o que a gente tem que mexer. Então, Jorge, Jorge, todos vocês que estão aqui, todos que estão em casa. Foi uma boa festa de aniversário. Uma boa festa de aniversário, uma excelente celebração. Tivemos o 24 de fevereiro agora, aqui também uma data fantástica, né, de 49, 62 anos. E tudo caminha como deve caminhar, isso que é o mais importante. Então, Jorge, meu muito obrigado, um fraterno abraço. Obrigado a você, um grande fraterno abraço a todos, fiquem em paz e tenham uma vida longa e saudável. Feliz sempre.